no céu e vai se dar o casamento lá, tá bom? A festa. Aqui na terra está havendo 7 anos de grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. A tribulação terminará quando Jesus voltar. Aí sim, é a segunda fase da segunda vinda dele. A primeira fase da vinda dele no arrebatamento. Todo olho não vai ver ele, certo? Vamos ser arrebatados no abrir e piscar de olhos. Na sua segunda fase, ele vai descer até a terra. E aí todo olho verá. Nós vamos estudar que ele vai pisar os pés no Monte das Oliveiras. E aí, realmente, ele irá salvar a nação de Israel, aí aqueles que se converteram. Depois acontecerá o milênio, 1000 anos com Cristo aqui na terra, cumprimento ainda de realmente promessas do Antigo Testamento, principalmente a Davi. Depois haverá o juízo final, nós vamos estudar também o grande trono branco. E aí, para os que rejeitaram a Cristo, a Bíblia fala de lago de fogo por toda a eternidade, e os que se converteram, novo céu e nova terra, tá bom? Então nós vamos passar aqui, já falamos sobre o arrebatamento, já falamos sobre o tribunal de Cristo, tá bom? E esse tribunal que falamos semana passada, e hoje nós estaremos falando sobre realmente a grande tribulação. A grande tribulação. E eu convido os meus amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Nós não estaremos falando detalhes da grande tribulação, porque aí a gente estaria estudando praticamente o livro de Apocalipse. E isso é impossível a gente fazer em um dia ou 2 dias, né? Então, estaremos falando sobre alguns acontecimentos que ocorrerá na grande tribulação, o que é a grande tribulação, e depois, se alguém quer algum acontecimento específico, quer relatar algum acontecimento específico, aí você faz a pergunta e a gente pode abordar esse acontecimento. Veja aí, Mateus 24, versículo 9. Fala aí sobre a grande tribulação. Mateus 24, 9. A gente vê praticamente um resumo do que ocorrerá nesses dias, tá bom? Há muitas coisas, mas eu vou lendo o texto aqui e vou explicando algumas coisas que acontecerá nesse dia de forma bem rápida. O Senhor falando para os discípulos sobre a grande tribulação, ele disse: olha, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Uma das coisas, mesmo que nós, crentes, não estaremos aqui, mas aqueles que vão se converter na grande tribulação, vai passar por grande perseguição por causa do nome de Cristo. A grande tribulação vai ser um tempo de perseguição para o povo de Deus que há de se converter na grande tribulação. Tá bom? Veja aí no versículo 10. Nesse tempo, muito hão de se escandalizar. A palavra escandalizar aqui é apostatar. A palavra aí é para abandonar. Muitos que tiveram uma fé superficial, diante da perseguição, vão abandonar essa fé. E olha o que diz aí: muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A grande tribulação também é um período de grande ensinamento errado. Vai se levantar muitos falsos profetas, muitos homens que serão guiados pelo inimigo para enganar a muitas pessoas. E diz aí que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará.
esfriará de quase tudo. Diante você percebe que a perseguição vai ser um momento de ódio, e aí, na grande tribulação, o amor vai praticamente acabar, vai desaparecer de muitas pessoas. Vai ser um período de ódio. Veja também no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Lembra, aqueles que são crentes, que vão se converter na grande tribulação, os que depositaram a fé verdadeira, eles não vão apostatar da sua fé, mas eles vão perseverar até o fim, porque o crente verdadeiro, ele vai até o fim, viu? E diz mais: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Veja que o fim vai vir quando na tribulação, o evangelho for pregado nos 4 cantos da terra. Vai haver uma evangelização em massa na grande tribulação. Mas como, pastor? Lá em Apocalipse capítulo 14, fala de Deus escolhendo 144 mil judeus, que não são testemunhos de Jeová, porque as características lá dos judeus não encaixam com as características que ensina essa seita. Então serão 144 mil judeus solteiros, que serão das tribos de Israel, e esses homens vão sair pelo mundo afora pregando a palavra. Haverá anjos também pregando o evangelho. Por isso que diz aqui, quando esse evangelho chegar ao fim. Outra coisa errada, lembrando desse texto, algumas pessoas dizem o seguinte: pastor, Jesus só vai voltar, só vai acontecer o arrebatamento quando todo mundo ouvir. Não é verdade. Não é verdade. Para que aconteça o arrebatamento, nada precisa acontecer. A sua vinda é iminente. Lembra que nós falamos. Mas, quando a sua segunda fase, da segunda vinda dele, aí sim, todas as pessoas irão ouvir o evangelho. Por isso que na grande tribulação estará sendo evangelizado o mundo. Agora diz mais aí no versículo 15: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entende, tá bom? Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Veja aí, olha, nesse tempo que ele está relatando aqui, a grande tribulação, vai haver uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora Jesus está dizendo, nunca houve igual a esse. Vai ser um momento, um tempo de julgamento. E olha o que diz no versículo 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. Olha aqui, olha como aquele versículo 13 encaixa com o versículo 22. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Porque os dias serão realmente só de 7 anos, não vão durar mais. Porque faz parte da profecia. Jesus também está dizendo aqui, porque é o tempo suficiente para que os escolhidos deles perseverem até este dia. Tá bom? Justamente mostrando aqui que os escolhidos não perderão salvação, não serão contaminados. No versículo 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando,
grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, mas não é possível não, mas se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados, mas não é possível, porque o Espírito, tá bom, nos identifica, nos faz identificar o falso ensino. Mas veja que nesse dia, na grande tribulação, vai haver realmente muitos falsos profetas, muitas pessoas dizendo que é Jesus, vão fazer milagres, vai acontecer muitos sinais. Veja, meu amado, que nem sempre sinais, milagres, expressa que a pessoa vem de Deus. Veja o que diz aqui o texto. Veja que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os sepulcros. Logo em seguida, a tribulação é que a gente vai estudar depois o que vai acontecer à tribulação. Tá bom? Então veja aí que essa é a segunda fase da vinda do Senhor. Então, meus amados, há muitos textos para que nós possamos abordar sobre a grande tribulação. Há muitos textos lá em Daniel, Apocalipse também e 2 Tessalonicenses, tá bom? Fora também em Joel e em outros profetas, tá bom? Então, a grande tribulação, nós aprendemos que será um tempo de ira. A grande tribulação será um período de ira, tá bom? A grande tribulação é conhecida também como um período de julgamento. Julgamento. A grande tribulação também é conhecido como um período de indignação, também de trevas. A grande tribulação também fala da hora do julgamento que advém sobre o mundo inteiro. Isso está se referindo à grande tribulação. Hora de angústia, destruição, castigo. É como o texto diz de Mateus 24, 21. Porque naquele tempo haverá grande mesmo tribulação. Grande tribulação. Como nunca houve e nunca haverá. Tá bom? Nunca haverá. Agora, antes de especificar o que vai acontecer na grande tribulação, eu gostaria de ensinar aqui, amados, e dizer que nós crentes não passaremos pela atribulação. Nós, que somos crentes, nós não vamos passar pela grande tribulação. Então, existem pensamentos escatológicos que acreditam que Jesus ele vai vir após a tribulação. E aí, se Jesus voltar após a tribulação, então os crentes passarão pela tribulação. Alguns acham que Jesus vai voltar no meio da tribulação. Se Jesus voltar no meio da tribulação, então alguns crentes ainda provarão a tribulação, conhecerão o anticristo, tá bom? Mas o que nós acreditamos que seja mais evidente nas Escrituras é que nós crentes, a igreja do Senhor, ela não passará por nenhum momento da tribulação, nenhum período de tempo da tribulação. Nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. E nós não vamos argumentar por causa do tempo, mas eu gostaria de dar alguns argumentos provando que nós, crentes, não passaremos pela grande tribulação, tá bom? Primeiramente, por quê? Eu vou abordar mais na frente esse texto aqui. De acordo com Daniel 9 e 27, tá bom? Eu gostaria de ler
Eu vou aproveitar porque antes que eu esqueça. Vamos lá para Daniel. Daniel. Lembra que Daniel está na Babilônia. O povo judeu está cativo na Babilônia. Daniel recebe do Senhor algumas profecias com respeito ao seu povo, tá bom? Ao seu povo. E ele começa a ver, não somente receber profecias, mas tendo visões também. Vai falar disso no capítulo 7. Talvez nós retornamos ao capítulo 7. Mas eu gostaria de abordar aqui o capítulo, tá bom? O capítulo 9. O capítulo 9. Olha o que diz aqui no capítulo 9. Deixa eu só ler aqui um pouco. Versículo 1, Daniel 9, 1. Diz, olha, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Médios, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, que havia vencido os babilônios. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Deixa eu só colocar aqui. O povo judeu estava na Babilônia. Nabucodonosor, em 586, começando em 605, depois em 597, por último em 586, leva a nação de Judá para a Babilônia. Mas na época do profeta Jeremias, Deus havia prometido ao profeta Jeremias que o povo, depois de 70 anos, voltaria para a terra de Judá. E agora Daniel está estudando. Daniel era um homem de oração. Deus tinha dado visões a ele. Mas ele está agora estudando a Bíblia. Ele está estudando o texto de Jeremias. E de acordo com Jeremias, os 70 anos que estava sobre Judá, determinado sobre Judá na Babilônia, estava chegando ao fim. E Deus iria levar o povo judeu de volta à sua terra. E ele está estudando aqui. Diante disso ele ora, tá bom? Ele ora ao Senhor, suplicando perdão, buscando o Senhor em jejum e oração. Nós não vamos falar da oração dele aqui. Mas aí quando chega no versículo 20, olha no versículo 20, Daniel 9, 20. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que era o anjo, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a causa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É importante entender essa palavra. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Bom, sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade de Daniel? Jerusalém. Para fazer, olha o propósito aqui: 70 semanas está determinado sobre o teu povo para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade,
para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ano 445, que isso se cumpriu na época de Neemias, quando ele recebeu a ordem para ir para Jerusalém, edificar o muro e a cidade, até ungido ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. Então veja aí, a ordem para sair da Babilônia e edificar a cidade seria até a morte do Messias, se cumpriria 69 semanas, né? Veja aí, 7 com mais 69 semanas. Então, 7 com 62 dá 69. Mas quantas semanas estavam determinadas sobre o povo de Deus? Quantas? O texto diz 70 semanas. Então, até a morte do Messias, se cumpriria o quê? As 69 semanas. Ficaria uma semana para ser cumprida. Agora, deixa eu também explicar de forma bem rápida. Para nós aqui, conhecemos semanas de dias, mas para os judeus havia semana de dias e semana de anos. O contexto aqui nos faz entender que essa profecia não está se referindo à semana de dias, né? Porque jamais seria entender semana de dia a ordem que foi dada, tá certo? Para o povo voltar, e como também seria a questão da morte do Messias. Então seria semana de anos. Então faltaria uma semana. Agora veja aí, no versículo 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido. Quem é ungido? O Messias. E já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá as cidades e o santuário, o seu fim será num dilúvio até o fim, e até o fim haverá guerra. Dissoluções são determinadas. Versículo 27, preste bem atenção, no versículo 27. Tá bom? Essa parte aí, a destruição depois da morte do Messias veio o quê? 40 anos, veio, os romanos destruiu o templo e a cidade. Mas agora olhe para o versículo 27. Esse príncipe que há de vir, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Olha, aqui nós já entendemos aqui que a última semana de Daniel será cumprida, ou dará início, quando um príncipe fizer aliança com o povo. E diz aqui no versículo 27, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tá bom? Então, meus amados, lembra aqui que o Senhor está falando aqui a Daniel. O Senhor deu uma visão e uma profecia a Daniel, que haveria 70 semanas determinadas sobre a nação de Israel, de Judá. Podemos ver historicamente e biblicamente que as 62 semanas, com mais 7, foram cumpridas. Só tem uma semana que vai ser ainda que não foi cumprida, e essa semana ela vai ser cumprida quando esse príncipe ele fizer a aliança com o povo durante uma semana. E na metade desta semana, essa aliança irá realmente romper.
E essa semana está se referindo o quê? Está se referindo à nação de Israel, tá bom? Estará falando sobre a nação de Israel. É isso que está falando aqui. Deixa eu ler outro texto aqui. Agora vamos lá para Apocalipse. Vamos ver quem é esse príncipe, né? Que fará aliança com o povo, né? Vamos ver quem é esse príncipe aí. Eu quero pegar só aqui, mas eu quero colocar os irmãos dentro de um contexto. Vi emergir do mar, Apocalipse 13. Estaremos terminando. Então, amados, lembra bem, a grande tribulação ela vai começar quando o anticristo, aquele príncipe que Daniel falou, fizer uma aliança com o seu povo, com o povo de Daniel. Na metade dos 7 anos, ele vai romper com essa aliança. A gente viu lá em Daniel, Mateus também 24 falou sobre isso. E eu quero ler só um texto em Apocalipse. Nós vamos abordar outros textos, mas deixa eu ler um texto em Apocalipse para os irmãos ver essa sintonia aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. João disse: vi emergir do mar uma besta. A palavra para besta aqui seria melhor traduzido como fera. Fera. Que tinha 10 chifres, falando aqui de poder, a qual Daniel falou no capítulo 7 de Daniel. Você pode ir lá e vai falar sobre os animais. 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo. Aí vai lá para Daniel 7, que você vai ver, com pés como de urso e boca como de leão, e deu o dragão. Quem é o dragão? Satanás, o seu poder. O anticristo vai receber do diabo o poder, e o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ela vai ser curada de forma realmente grandiosa. E o adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Lembra a fera? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses é equivalente a 3 anos e meio. Tá bom? 3 anos e meio. Então, ela vai de forma mais intensa durante os 3 anos e meio, que nós vamos falar mais na frente. Mas é só isso daqui. Então, só mostrando também que ela vai agir aí na metade da tribulação, quando a aliança for rompida. Então vamos voltar para cá. Lembra que eu estou só lendo esses textos para mostrar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Primeiro, eu coloquei aí, não sei se os irmãos dá para enxergar aí, amigos, mas de acordo com Daniel 9 e 27, há uma 70ª semana de anos. Nós falamos as 70 semanas de Daniel, que está por vir. Essa 70ª é a última semana. A completa profecia de Daniel das 70 semanas fala da nação de Israel. Veja que Daniel disse o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? Os judeus. Então, se 69 semanas foi cumprida para Israel, a última semana não seria cumprida para todo mundo. Então perceba isso. Se as 69 semanas se cumpriu para a nação de Israel, a última semana que fazem parte dessas 70 semanas será também para a nação de Israel. Não esqueça disso. É um período de tempo que Deus focaliza sua atenção especialmente em Israel.
Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque a grande tribulação é um período de tempo que Deus focaliza em Israel, na nação de Israel. Por esta razão, Deus tratará com Israel e não com a igreja dele. Isso só evidencia que a igreja foi tirada. Quer um outro texto? Não vou ler os 3 textos, mas estarei lendo somente o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz, Apocalipse 3, 10. 3:20, né? Veja aí Apocalipse 3:20. Olha o que diz. Desculpa, Apocalipse 3:10, né? 3:10 aqui. O 20 é porque está na nossa mente, eu sempre o versículo 20. 3:10. Veja aí o que é que diz aí Apocalipse 3:10. Porque guardaste, falando da igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O que é que o Senhor estava falando para a igreja de Filadélfia? Que haveria uma hora da aprovação, um dia, conhecido como o dia do Senhor, que vai vir sobre o mundo inteiro. Que dia é esse? O dia da grande tribulação. E ele está dizendo, olha, assim como você guardou a minha palavra, olha a promessa, eu te guardarei também desse dia. E a palavra guardar aqui não é simplesmente guardar durante o período, mas é guardar tirando do período de tempo. O Senhor não vai guardar o povo na tribulação, Ele vai guardar o povo tirando a sua igreja da grande tribulação. Você pode dizer, pastor, mas ele está se referindo à igreja de Filadélfia. Mas como é que Jesus termina as suas cartas? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De forma específica foi direcionado para essa igreja. Mas essa carta deveria ser lida para todas as igrejas e a promessa seria para todas as igrejas do Senhor. Então lembre aí. Então os crentes não passarão pela grande tribulação. 2 coisas que nós falamos aqui, só 2. Primeiro, é que a grande tribulação é um período de tempo que Deus vai tratar com Israel. Vai atingir o mundo, mas vai ser específico com os judeus. Segundo, porque o Senhor prometeu que tiraria a igreja desse dia tão terrível que viria sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro. Amados, quando é que a grande tribulação começará? Ainda não começou. Quando é que a grande tribulação começará? Quando a igreja do Senhor for tirada e quando o anticristo fizer a aliança com o povo. Não precisa ser necessariamente, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, não seria necessariamente que amanhã já começasse a grande tribulação. A grande tribulação ela começa quando o anticristo fizer aliança com os judeus. Lembra que os judeus até hoje não reconhecem que Jesus é o Messias, na grande maioria. Os judeus ainda estão esperando esse Messias que virá resgatá-lo da opressão dos inimigos. Por esta razão que quando o anticristo aparecer com certo poder dado pelo inimigo, pelo Satanás a ele, dizendo que é Cristo, vai enganar a nação vai reconhecer ele como o Messias e vai fazer uma aliança com ele. Essa aliança vai ser rompida na metade. Quando for revelado e os judeus entenderem que ele não era o Messias, que o Messias já veio, aí vai romper. E aí começa a segunda parte da grande tribulação.
Mas para mostrar aos amados que a grande tribulação começa quando o anticristo for revelado, veja aí em 2 Tessalonicenses, segunda a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Algumas pessoas ficam dizendo, quem é o anticristo? Eu não sei quem é. Nem sei, e nem quero saber, e nem vou conhecer. Porque quando ele for revelado, eu não estarei mais aqui. Nem a igreja do Senhor vai estar aqui. Agora veja aí, mostrando que a grande tribulação, esse período de sofrimento, de ira, de indignação, que cairá sobre a terra, de perseguição, de imoralidade, de rejeição, de ódio, ela começará quando a igreja for tirada e o anticristo fizer uma aliança com os judeus. Paulo está escrevendo essa segunda carta, no capítulo 2, Paulo vai tirar uma dúvida dos irmãos. Para alguns irmãos que estavam sofrendo, passando por um momento de dificuldade, eles achavam que esse dia, o dia do Senhor, que a grande tribulação é conhecida também como o dia do Senhor, já tinha acontecido. Paulo, nós estamos vivendo nesse dia já. O dia do Senhor já aconteceu, aí Paulo vai dizer o seguinte para ele, preste atenção. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. É como se ele estivesse dizendo, Paulo, se o arrebatamento vai ser antes do dia do Senhor, quer dizer, a grande tribulação, não aconteceu o arrebatamento e nós estamos passando por esse dia, ou pelo sofrimento que ele estava passando. Paulo diz, calma, meus amados irmãos. Calma. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, o dia terrível, o grande dia do Senhor, a grande tribulação, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia, tá bom? A apostasia. Para alguns, creio que essa palavra, apostasia, e muitos estudiosos, está se referindo ao arrebatamento. E é como se Paulo estivesse dizendo, olha, antes do dia da grande tribulação acontecer, primeiro tem que ter acontecido o arrebatamento. Há grande discussão nesse texto, tá bom? Se essa apostasia, que seria traduzido como arrebatamento, seria melhor. Não vou entrar em detalhes aqui, mas veja o que acontece, o que Paulo deixa bem explicado aqui. E seja revelado o homem da iniquidade. O que é que ele está dizendo? A vinda do Senhor, o arrebatamento, não acontecerá enquanto a tribulação, ela vai acontecer quando o homem da iniquidade, que é esse homem da iniquidade? O príncipe, o anticristo, ele aparecer, tá bom? Ele for revelado, e não tinha sido revelado. É como Paulo diz, vocês não estão vendo o anticristo, vocês não estão vendo esse homem da iniquidade. O que ele irá fazer não aconteceu. Então calma, o sofrimento que vocês estão passando não está se referindo ao dia do Senhor ainda, a grande tribulação. Calma, esse dia vai vir quando a igreja for tirada. E segundo, quando o homem da iniquidade for revelado. E ele diz, olha, sobre esse homem da iniquidade, que é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, por isso que é anticristo, é antideus. Ele será objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus. Isso não aconteceu. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer
dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, mas ele ainda não foi revelado. É como João disse, o espírito do anticristo já opera, mas ele ainda não foi revelado. Ele não está, realmente não foi revelado. Já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Eu não vou entrar, algumas pessoas acham que o que detém o anticristo é a igreja do Senhor. Paulo não falou, e eu não vou entrar aqui em discussão se é a igreja, se é o Espírito Santo. Paulo não falou, mas tem algo que detém a ele. E o que detém a ele ainda não foi realmente removido. Então será de fato revelado o homem, o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aqui falando da segunda parte da vinda dele. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira. Apocalipse 14, a gente leu 13, fala sobre isso daí. Tá bom isso daqui? Então, esse texto fala também, como Paulo está dizendo, olha, a grande tribulação não aconteceu não. Para que ela aconteça, primeiro tem que ser revelado o anticristo. Então, a grande tribulação acontecerá quando o homem da iniquidade for revelado. Eu não sei quem é ele. Algumas pessoas, através de alguns estudos, gostam de apontar, mas eu não tenho essa ousadia. O que eu sei é que nós, crentes, não vamos conhecer, nós não vamos passar pela grande tribulação, porque esse é o período de tempo que Deus vai tratar com Israel, com os judeus, porque faz parte de uma profecia ainda, que foi dada a Daniel e ao seu povo e à cidade santa, a Jerusalém. A igreja ela vai ser guardada, ela vai ser tirada antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. Nós não vamos passar pela grande tribulação, nós não vamos conhecer o anticristo. Então, amados irmãos, louvado seja o Senhor. Paulo também disse aos Tessalonicenses que nós não fomos destinados para a ira. 1 Tessalonicenses 9 e 10. Nós não fomos destinados para a ira, mostrando que seremos livres dessa ira. Antes da grande tribulação estaremos com Jesus no céu. Louvado seja o nome dele. Agora, para você que não é crente ainda, se Jesus voltasse hoje, e ele pode voltar, se Jesus voltar hoje, você, se não se converteu ainda, você não vai subir com ele. É o que a Bíblia diz, para subir com Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa nascer de novo, você precisa crer nele como seu Salvador. Se você não fizer isso, você vai permanecer na terra e vai conhecer o anticristo e vai passar por um momento de grande dificuldade. Haverá salvação na terra? Sim. Nós lemos tanto em Mateus como em Apocalipse. O Evangelho vai ser pregado em vários cantos. Haverá pessoas vindas da grande tribulação que reconheceram o Cordeiro como seu Salvador. Mas será um momento de grande sofrimento. Um momento de grande sofrimento. Grande sofrimento. Então, se prepare. Enquanto tempo você tem. Enquanto tempo você tem. Tá bom? Amanhã o horário chegou aqui. Amanhã estaremos